Vamos lá, dando continuidade aqui, agora atividade 3, que fala assim: ao seccionarmos um cilindro com um plano que contenha seu eixo, obtemos uma seção meridiana do cilindro. Qual é o formato dessa seção meridiana de um cilindro de altura H e raio da base R? Bom, se você fizer um corte nesse cilindro, um corte vertical, ou seja, perpendicular à base, você vai ter um paralelogramo sempre. Agora, se esse cilindro for reto, então esse corte vai ser um retângulo, tá bom? E um retângulo de base 2R, lembre-se que aqui vale R, então o diâmetro é 2R e a altura H. Essa foi a letra A, vamos para a letra B. Letra B, qual é o formato se esse cilindro for oblíquo? Então o formato vai ser um paralelogramo, onde esse lado vale G, esse lado é o diâmetro, então vale 2R. E aí, se você precisar calcular a área, você vai ter que achar a altura usando, por exemplo, o seno, e aí a questão te daria o valor do seno desse ângulo, seno dessa inclinação aqui, tá bom? Então é 2R e G, essas são as dimensões, o formato paralelogramo respondendo a pergunta. A letra C traz algo interessante. Ele diz assim: um cilindro que tem altura igual ao diâmetro. Então veja, quando o cilindro tiver altura igual ao diâmetro, foi o que eu destaquei aqui, ó, se a altura for igual ao diâmetro, esse cilindro será chamado de cilindro equilátero. E qual é o formato da seção meridiana? Ora, se a altura é 2R igual ao diâmetro 2R, temos um quadrado, exatamente. Letra D agora na tela aqui. A letra D traz uma aplicação desse cilindro, do cilindro equilátero. Então vamos a ela. Letra D. Uma seção meridiana de um cilindro equilátero de altura 5. Então vejam que ele deu a altura, que é 5. Ele diz que ele forma dois semicilindros, ou seja, ele deu um corte, tá bom? Calcule a área da superfície de um desses semicilindros. E pergunta: a área do semicilindro é metade da área total do cilindro? Claramente não. O volume, sim, o volume do semicilindro vai ser metade do volume do cilindro inteiro, claro, porque é semicilindro, então metade. Mas a área, veja o desenho aqui, quando você tem um semicilindro, percebam que isso você está considerando, você tem que considerar, melhor dizendo, que esse cilindro ele é sólido. Então quando você corta, aparece esse retângulo aqui. Por exemplo, se você fosse pintar, isso aqui fosse todo de concreto, você ia pintar essa curva, ia pintar metade dessas bases e estaria pintando esse retângulo, porque você fez uma seção meridiana, cortou e aparece esse retângulo aqui. Então, calculando a área, você vai ter a metade da área total mais a área desse retângulo, com dimensões 2R e H, tá bom? Então aqui, ó, 2πr vezes H mais 2πr ao quadrado, 117,75 é a área total do cilindro. Como você vai pegar metade, aí pega 117,75, divide por 2 e acrescenta, como eu falei, o retângulo. Esse retângulo vai ter raio, aqui ó, raio, se o diâmetro é 5, então raio 2,5, então vai ter 5 e 5, 25. Com mais esse daqui, 83,875 centímetros quadrados é a área do semicilindro, ok?